Outras conclusões do estudo, olha que interessante. Né? A produtividade média, aqui ligado à inovação, não só as empresas que investem fora do Brasil. Então, a produtividade média da empresa que inova e diferencia produto é R$ 74 por trabalhador, quer dizer, mais ou menos a medida que eles têm. Olha como cai isso para as empresas que são especializadas em produtos padronizados e para as que não diferenciam, que têm uma produtividade baixa. Então, como isso é interessante, como a participação de mercado é muito maior das empresas que inovam e diferenciam comparadas que não fazem isso, gasto em P&D 3% do faturamento contra 1%. Então, a chave parece que é inovar mesmo e você ampliar o seu P&D. Aqui é um dado interessante também para mostrar o seguinte, as outras informações da pesquisa. Né? O salário médio das empresas que são inovadoras e que investem fora do Brasil, olha só, ele chega a ser quase que o dobro daquela que não investe ou que não tem um produto diferenciado. Olha aqui o tempo de casa, quer dizer, o número de meses que tem um profissional médio dessas empresas, a escolaridade média. Então, tudo aponta, de novo, para o fato de gente ser o fator mais relevante, mais preponderante para termos aí esse processo. Muito bem. Acho que aqui a gente começa um pouco mais a entrar no Brasil e as empresas, como é que elas estão performando lá fora. Isso aqui é um ranking de 2009, 2010, dos principais países que investiram fora, tá? Que eles tiraram grana do seu país e investiram em outros lugares. Então, os Estados Unidos ainda aparece na ponta, mas notem onde já está o Brasil. Quer dizer, o Brasil está aqui numa lista seleta de emergentes. Olha aqui, China está aqui, Rússia, é verdade. Logo depois vem o Brasil em termos de países emergentes, quase 25 bilhões de dólares. Isso não é verdade, isso sempre foi assim. Se a gente notar aqui o Brasil, olha só, coisa de 10 anos atrás, né, para usar uma frase famosa, nunca antes na história desse país se investiu tanto fora do Brasil. É verdade, a gente pode gostar ou não, mas o fato é que a frase é verdade para esse caso específico. Né? O Brasil não investia nada, investia 100 milhões de dólares, 5 bilhões de dólares em anos bons. Hoje o Brasil investe sistematicamente fora alguma coisa como 25, 30 bilhões de dólares. Por quê? Porque estabilidade macroeconômica, conquistada nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos mais especificamente, acelera o processo de previsibilidade, ou seja, as empresas hoje no Brasil podem se planejar para 10, 15 anos, a inflação baixa faz com que elas possam investir para 10, 15 anos, isso eleva o nível de produtividade. Opa, o principal indicador que aqueles estudos mostraram para a gente, aumento do nível de produtividade, aumento do nível de inovação, leva a mais investimento externo. Tá aí a história. Se a gente combinar isso com o começo da minha fala, onde o mundo emergente joga um jogo mais importante, dá para entender por que do sucesso do Brasil. Por que a JBS Friboi, aqui, é para dar um exemplo só, quer dizer, tem inúmeras empresas, podia citar inclusive a Stefanini, a Ticket, que são casos de empresas muito importantes que estão investindo lá fora. Por que tem esse sucesso todo? Porque o mundo emergente está jogando esse novo papel e a China vai ter que consumir mais carne, a China vai ter que consumir mais produtos de tecnologia da informação, mais minério, coisas do gênero. Esses parceiros é que vão carregar a economia global daqui para frente. O Brasil era, olha só, nada do investimento de... O que é esse gráfico? Todo investimento que é feito fora do seu país de origem, quanto que o Brasil representa. Né? Então, nós éramos nada do investimento mundial e hoje já somos 2,3% de todo investimento feito fora de casa, que é feito por brasileiros, é algo bastante interessante. E aqui, só os países de destino, o Brasil ainda tem muito de paraíso fiscal, é verdade, né? Então 6 bilhões daqueles 25 lá, ainda estão em paraísos fiscais. Isso não necessariamente é desvio de dinheiro. Tá? Tem muitas empresas que são constituídas por questões fiscais nesses paraísos, mas que são empresas absolutamente sérias e que têm uma história de sucesso. Tá? Então, mas depois vem Estados Unidos, Luxemburgo, França. Então, o Brasil, além de estar investindo nos emergentes, que são os novos geradores de crescimento, está se apropriando do fato de que o mundo desenvolvido está fraco. Então, nada melhor do que você pegar esse momento e comprar ativos que estão baratos lá. Nós construímos know-how aqui no Brasil e estamos indo exportar essa história um pouco para o resto do mundo, que é o que a gente consegue notar. Aqui é uma lista, esse é um indicador da Fundação Dom Cabral, não é nosso, mas acho interessante, só para citar, quer dizer, um ranking das empresas que mais têm internacionalização no Brasil. E aqui, o nosso parceiro está aqui, né, de painel, Stefanini, mas enfim, Friboi, Gerdau, podia citar uma lista enorme. São empresas que têm uma internacionalização muito grande. Como é que é feito esse ranking? Rapidamente, faturamento externo como proporção do faturamento total, número de empregados fora do Brasil como proporção dos empregados totais, e tem mais o item lá que eles levam em conta de produtividade para chegar nesse ranking. E aqui o número de países que elas já estão instaladas. A Vale do Rio Doce hoje já está em 33 países, a Petrobras em 26. Isso é algo impensável, coisa de 10 anos do Brasil. Se a gente dissesse isso, as pessoas iam chamar a gente malucos. Afinal de contas, como é que uma empresa brasileira pode ter tanta inserção assim? E esse processo está se acelerando
como a gente pode notar, né? Mais da metade do investimento das empresas brasileiras hoje é feito na América Latina, mas notem que, como eu disse, os motores são Ásia, África e América Latina. Se a gente somar esses caras todos aqui, dá alguma coisa próxima aí quase a 75% de todo o investimento. E a América Latina vai ganhar ainda mais importância nos próximos anos, à medida em que Europa e Estados Unidos estão mais fracos e que o Brasil vai investir nessas regiões que têm crescimento um pouco mais acelerado. Aqui é um pouquinho diferente, aqui é só para dizer o seguinte, olha, esses são os países que mais receberam investimento direto. Então, o primeiro gráfico era os que mais fizeram, que mais exportaram dinheiro para o resto do mundo, e são os que mais receberam dinheiro do mundo. Tá? Mas a ideia é o seguinte, quanto mais o país investe fora do seu próprio país, mais ele recebe de investimento direto também de fora. Então, esses fluxos, eles se alimentam. Então, o fato de o Brasil investir 25 bilhões hoje, reforça o papel como recebedor também de investimento direto estrangeiro. Essa é a informação que a gente tem. O outro papel diz respeito às exportações. Quanto mais um país é aberto, quanto mais ele exporta, mais ele tende a receber investimento direto estrangeiro e mais ele tende a fazer investimento. Olha o que aconteceu com as exportações brasileiras como proporção das exportações mundiais nos últimos anos. O Brasil ganhou o papel de destaque. Então, o segmento de carnes, estou citando eles como exemplo de novo, mas enfim, não é à toa que eles foram para o mundo. O Brasil é o maior produtor de carnes, é um setor que a gente tem muito know-how nessa história. Então, a gente consegue ver um crescimento importante das exportações brasileiras, que também, aqui eu trouxe o gráfico de correlação, também para confundir um pouco, é muito parecido com o outro, mas a informação aqui diz respeito às exportações, então quanto mais a gente exporta, mais a gente investe fora do mundo também. Aqui só um de curiosidade, eu ia pular, mas vou mostrar. Isso é quanto o Brasil exporta para a China. Eu não canso de falar com a China, sou um pouco encantado. Eu tenho sentimentos mistos. Tem hora que eu acho a China complicado, um país difícil de lidar, mas tem horas que a gente realmente admira o poder que a China tem de crescer e de fazer ampliar aí, as exportações de vários países. Né? Esse é o ranking hoje dos setores onde o Brasil já é o primeiro maior produtor mundial ou maior exportador, segundo, terceiro. Então, essa lista de setores são os candidatos a terem os maiores investimentos fora do Brasil. Isso é algo que nos coloca numa posição muito privilegiada no mundo. É muito concentrado em commodities, isso é verdade. Assim, acho que isso é um tema depois no debate, se a gente quiser, eu discuto um pouco mais, se isso tem alguma implicação para o futuro ou não. Mas o fato é que o Brasil já é hoje candidato a isso. Eu vou mostrar 2 slides do Bradesco, acho que eu tenho mais 2 minutos finais para falar rapidamente sobre o mercado doméstico. Bom, isso aqui é a presença do Bradesco hoje no mundo, todo mundo sabe, aqui eu não preciso dizer que a estratégia do banco é, obviamente, uma estratégia mais doméstica. O Bradesco quer capturar os inúmeros participantes da nova classe média, eu tenho um slide também, que vão chegar no Brasil nos próximos anos, que já chegaram e continuar chegando, mas o Bradesco é surpresa para muita gente. Nós temos agências em Nova York, temos agências na Europa, estamos abrindo agências em Tóquio, na Ásia, em Hong Kong agora, Argentina, México, enfim, o Bradesco tem uma expansão importante. A nossa área de câmbio hoje, ela atende alguma coisa como 1.000 bancos correspondentes. É uma das maiores áreas de câmbio do Brasil. Ela só perde para o Banco do Brasil, que tem uma parcela um pouco maior. E nós temos aí, nós somos um dos maiores repassadores de linhas externas para as exportações. Então, isso faz com que o Bradesco tenha uma inserção internacional muito forte. A área de câmbio do Bradesco tem uma história longa já na nossa organização. E sempre nós estamos participando de eventos internacionais, onde, de novo, o Bradesco, o que o Bradesco exporta? O Bradesco exporta serviço, não exporta bens. Tá? Que eu queria tocar no tema do mercado de trabalho e da mobilidade social. Tudo que a gente está falando, eu vou deixar isso como provocação, a gente discute no debate. Se tudo que eu falei aqui for verdade, então o Brasil está numa fase extraordinária, todo mundo sabe disso, nunca antes o Brasil teve tão bem, olha lá a taxa de desemprego, está lá bonitona, em 6%. Mas a provocação é o seguinte, o fator-chave para a internacionalização, para ganho de produtividades é a mão de obra. Esse é o desafio brasileiro. Vocês não vão ter a menor dúvida de que a pressão que nós vamos ver nos próximos anos, em termos de custo da mão de obra, vai ser extraordinária no Brasil. O setor da construção civil, o setor de bens de capital, os setores de investimento vão bombar os investimentos deles nos próximos anos. Isso vai demandar uma mão de obra extraordinária. O grau médio de qualificação dos brasileiros, eu vou pular alguns bons slides agora, tá? Deixa aí que o computador está reagindo e eu já volto. O grau médio, ou seja, o tempo de estudo dos brasileiros ainda é muito baixo comparado com o resto do mundo. Acho que ele não está indo. Não sei se você consegue dar um enter para mim aí? Pode, manual? Mais um, por favor. Mais um. Isso, volta naquele lá. Isso aqui, esse é o número médio de anos que o brasileiro estuda, tá? Então está crescendo, a gente estudava 6,3 anos, esse é o tempo médio de educação de brasileiro, hoje são 7,4 anos. Avança 2, por favor.
Mas eu queria mostrar, olha só, isso é o mundo, como é que é o tempo médio de estudos no mundo. Então está lá, Noruega, 12 anos, Estados Unidos, Nova Zelândia, 12. Avança mais um slide, olha onde está o Brasil. Quer dizer, o Brasil está lá atrás, 90ª posição. Então, meus caros, quer dizer, eu acho que o desafio brasileiro está dado. Se nós quisermos internacionalizar as nossas empresas, se nós quisermos fazer parte desse processo de forma acelerada, tenham assim, muita atenção para as áreas de gestão. Tenham uma atenção extraordinária para treinamento, para foco nas pessoas, porque é isso que é a chave para a internacionalização das empresas. E o Brasil, de um modo geral, ainda tem muito para avançar, tá bom? Era isso. Obrigado por enquanto. Deixa eu passar para os demais.